Na Bíblia inteira está escrito mais de 1.500 vezes a palavra ouvir e suas variações. O que é variações? Ouvir, escutar, ouça. Assim como Jesus falou, está escrito por 8 vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Então, ouvir a Deus, você pode ouvir Ele no louvor. Por isso que a igreja é um lugar de concentração. Antigamente se chamava o culto concentração de fé. Essa palavra culto é derivada não faz muitos anos, porque era chamado concentração ou reunião. Quer dizer, concentração de fé é permitir que a minha naturalidade fique fora da questão. Antigamente, quando a gente chegava nos cultos, quando eu me converti, era comum o pastor, antes de fazer a oração inicial, dizer: irmão, eu quero pedir algo a vocês. Eu sei que provavelmente alguns de vocês tenham tido um dia difícil, aborrecimento, tal, preocupações. Nesse momento, esqueça tudo que está lá fora. Até mesmo se você esqueceu a panela de pressão no fogo, você esqueça e coloque nas mãos de Jesus. Era comum a gente ver isso aí. Por quê? Por causa para a gente ficar atento, tirar toda a nossa carnalidade, a nossa racionalidade, ação racional, e ficar concentrado para receber a fé, porque a fé vem pela palavra. Sem palavra, a fé é natural, não é fé de Deus não. O mundo assim, eu tenho muita fé em Deus, é papo furado, é religiosidade que aprendeu. É claro que essa fé em Deus que o mundo cita, em alguns momentos a fé é válida, porque Deus sonda o coração do ser humano e Ele sabe separar na sua sinceridade se é uma fé. Por isso que a carta aos Hebreus diz assim: chegai diante do trono da graça com inteira certeza de fé e um coração purificado, um coração sincero, puro. E às vezes as pessoas fora têm esse momento de fé, essa fé. Portanto, como a Bíblia adverte, ouvir, o primeiro credo da Bíblia é: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. É o primeiro credo da Bíblia, é essa aí. E o meu testemunho em relação a estar atento, como eu disse, Deus usa a gente no louvor, na pregação. Você, quando está meditando sobre o seu problema, sobre a sua luta, Deus dá uma direção, Ele impõe aquilo, aí você não tem dúvida, Ele imprime aquilo, fala, dá aquele momento, que a gente assim, fulano teve uma intuição, fulano teve um instinto, é isso aí. Então, o meu testemunho, que hoje está fazendo 8 dias, porque eu já venho, eu não sei precisar o tempo, agora os 3 últimos meses, 3, 4 meses, eu convivi com intensas dores, ver quanto eu ia ao hospital, fazia exame,
e não chegava à conclusão o que é que eu estava sentindo. E há 9 dias atrás eu fui para o hospital. Há 10 dias atrás eu fui para o hospital. E no hospital o médico passou, eu fiz 4 exames lá direto do hospital e fiz mais 18 no laboratório. No total 22 exames para saber a origem da dor, porque era uma dor muito intensa que não dava para ter certeza a origem, onde era. Como era nessa parte aqui, tem hora que era assim, doía muito. Eu fiz os exames e há 9 dias eu retornei ao hospital com os exames. O médico examinou e disse: não, você está bem, todos os exames aqui tem algumas alterações, mas nada que possa implicar nada não. Aí eu disse: doutor, e essa dor? Ele disse: aí é que está a questão. Eu estou desconfiando de alguma coisa no seu estômago, ou no seu intestino grosso, ou no baço. Eu vou passar uns comprimidos para você, um medicamento para você tomar, e você vai tomar por 3 dias. Com 3 dias, se não passar, você retorna aqui. Você começa a tomar a partir de amanhã. A partir de amanhã você começa a tomar a partir de amanhã. Eu disse: e o que eu faço com a dor de hoje? O que é que eu faço com essa dor de hoje? Aí ele disse: você só pode tomar o medicamento a partir de amanhã. Você não pode tomar antes de amanhã. Aí eu disse: tá certo. Tá bom. Tá bom. Tá certo. E eu vim para casa. E o culto era na quarta e eu só podia tomar na quinta. Então eu vim de manhã do hospital com muita dor. E quando foi à tarde, eu decidi: vou voltar para o hospital para tomar a insulina, que é o melhor remédio para dor, né? Insulina, aquele remédio que combate dor terrível, hein? Morfina. Vou voltar e pedir Deus, que eu não aguento mais, não resisto mais não. Eu sentado na rede, curvado assim na sala com muita dor, eu fiz uma oração: Senhor, apresse me socorrer, que eu não sei até quando eu vou aguentar não. Aí onde entra o ouvir, ele falou comigo o que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, meu filho, quando for beber água, não beba água, só água. Ponha vinho na água para curar dessas dores que você sente, desse mal que você sente no estômago. Preste atenção o que é ouvir a Deus. Deus não ia, nada ia acontecer a meu favor se eu não desse ouvido a isso. Na mesma hora eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, conferi o texto, fiz a oração, levantei, botei acima de meio copo de água e mais ou menos uma colher de suco de uva, botei e bebi. Devia ser 5. Resumindo, na hora do culto eu já estava aqui sem dor.
Porque Deus, irmão, não fala sem se responsabilizar pelo que fala. A palavra diz que a palavra que sai da boca de Deus apraz para resolver, para cumprir aquilo que Ele disse. E nós cristãos temos que estar atentos a esse mover de Deus na nossa vida. Tem que estar atento ao mover de Deus. Hoje de manhã, eu vou já vem a mensagem. Hoje de manhã, na concentração aqui, o Major Zilda, eu preguei uma palavra que Paulo diz a Timóteo 4:8, que nós somos um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, mas temos dentro de si um tesouro. A mensagem de manhã foi isso. Nós temos dentro de si um tesouro dentro de nós. Por que é de barro? Pela fragilidade. E quem é o tesouro? Jesus. Por que a nossa fragilidade? Para que o poder de Deus se manifeste como o poder de Deus. Seja Deus que opera em nós. Aí o que a palavra que Deus me deu de manhã aqui foi: as nossas vidas não mudam, irmão, não melhora, porque nós procuramos melhora fora. Nós estamos voltados para aquilo que nós podemos possuir. Nós estamos voltados para aquilo que nós podemos ter. Nós procuramos o que está fora. Se é uma bicicleta, a gente quer comprar lá fora. Se é uma casa, quer arranjar lá fora. Tudo é fora. Mas o que é o significado de um tesouro? Não é riqueza, não é fortuna, não é grandeza, não é esplendor. Então nós temos eles aqui dentro. Então o que está fora, se nós olhar para dentro para viver o que está dentro de nós, o de fora vem. É por isso que a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós. As bênçãos é ordenada por quem? Por Deus. Deus está onde? Dentro de mim. Se eu vou aqui, a bênção tem que correr atrás de mim, porque a ordem vem daqui. Isso é o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas não sabem, irmão. Então, quando eu ouvi a lembrança, Deus me falou em forma de lembrança. Eu preciso entender, se veio na minha mente um versículo desse, então é Deus falando, tem que levantar e fazer. E eu sei que muitas vezes você ouve Deus falar, mas você não se atreve a fazer o que Ele diz. Então, glória ao nome de Jesus, porque Ele me curou 8 dias hoje sem sentir uma dor. E Josilda sabe as minhas condições. Eu vou contar o testemunho. Não é meu, mas aconteceu por meu intermédio. Eu estava pregando e uma mulher usava aparelho. Era só ouvir com aparelho. Ela colocou o aparelho. No dia do culto ela chegou, tinha sido R$700, isso há mais uns 17 anos atrás. R$700. E eu disse: você podia ter ficado com esse dinheiro. Ela era crente de outra igreja. Você podia ter ficado com esse dinheiro, ir para a igreja com ele, eu fazia uma oração e você dava só 10% desse valor, como um dízimo. Isso ajudava a obra e era curada. Ela olhou para mim e disse, para mim, para Josilda, e disse: eu vou para o culto hoje à noite,
mas se eu não ouvir, eu desmascaro você lá. Eu não imaginei que ela fosse não, irmão, porque ela era de outra igreja, e a rigidez da outra igreja não queria que ela frequentasse com a gente. Aí ela, eu vou. Eu disse, pois vá. Eu disse, pois vá. Mas é uma brincadeira. Eu não disse sério não, mas eu disse. E de noite ela estava lá. E eu fiz o culto, preguei, observando ela. Ela não tirava os olhos de mim, ela me encarou assim, ó. Ela sentou perto, encarou assim. E eu pregando e pensando, meu Jesus, Senhor me ajude, que eu falei, eu não quero desonrar. Resumindo, chegou a hora de orar. Espírito Santo, me dê direção, o que eu devo fazer. Na Bíblia tem um caso desse jeito. Jesus chega diante de um cara que não ouve, bota o dedo no ouvido, tira, e a pessoa volta a ouvir. Foi o que veio no meu coração. Pedi licença a ela, botei o dedo no ouvido, disse a palavra da fé. Agora você fica aqui de frente para cá, do jeito que vocês estão aqui, que eu vou ficar de costas por você e vou chamar o seu nome. Aí chamei o nome dela, fulano, doido que eu chamasse ele para fazer Calvinho. Aí eu fui chamando Calvinho, eu fiquei embaixo. Ela voltou a ouvir. Então, irmão, sabe o que falta em muitos dos cristãos? É fazer o que a Bíblia diz que faz. Você não se atreve, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter ousadia. Aí a pessoa não faz. Por isso que eu disse que era importante você entender, a partir de hoje, olha, irmão, eu estava num culto, morreu uma criança na clínica do Dr. Rigoberto. A família lá toda intrigada. O culto na casa de um irmão, os outros não chegaram, porque havia uma intriga. E dirigindo o culto, passou a oportunidade para mim. Quando ele passa a oportunidade para mim, chega um carro. A mulher desceu do carro com a criança desesperada. Os irmãos próximos, vizinhos, ouviu o barulho e correu tudo para lá. A criança tinha morrido. Aí nessa hora, esqueceram da intriga, esqueceram de tudo. Eu saí em direção. Se acalme, pessoal, se acalme, Jesus está aqui. Pedi a criança. Peguei do jeito que a Bíblia diz, que desde os patriarcas pegaram a criança, consagraram. Eu fiz desse jeito. E disse a moça dessa criança, vem a vida. Alguém chorou. Está entendendo, irmão? O Evangelho funciona. O Evangelho. E esse rapaz hoje é um homem, pai de família não, ele tem filho. E segundo a história que eu sei, a vida dele é bem doida. Mas não importa. O importa é que o Evangelho funcionou diante daquilo ali. Então vocês prestem atenção. Previsor Roque, venha pregar aqui a palavra. Preste atenção à palavra. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Jesus pela cura. Aplaudo a Jesus pela minha cura. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, Jesus Cristo. Só o relato, só a testemunha
E o pastor falando aí, não serve nem necessidade mais de pregar mais a palavra de Deus. Mas como ele deu essa oportunidade, e nós não devemos se negar, e nós viemos para adorar em Deus, na sua beleza, na sua santidade, buscando, e cada dia mais se aperfeiçoando no Evangelho do Salvador Jesus Cristo, pelo programa, pelas Escrituras Sagradas, aonde nós temos lido e tem entendido que nós podemos fazer a vontade de Deus, não a nossa. É aí a diferença na palavra de Deus, que muitas vezes a gente quer da maneira que nós queremos, sendo humanos, mas a direção é de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos cumpriu pela palavra na revelação, nos escritos. Vamos abrir as nossas Bíblias sagradas na epístola, primeira epístola de São Pedro, primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus ao nome de Jesus. Primeira epístola universal, na glória de Deus. Glória a Deus. Capítulo número 3. E versículo 7 em diante. A pista, louvado seja Deus. Capítulo número 3, do versículo 7 em diante. Vem a igreja do Senhor. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso se não manifestou o Filho de Deus, o filho do diabo. Qualquer que não praticar a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta mensagem que eu viste desde o princípio, que nos amamos ao outro, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, porque Caim matou o seu irmão. A obra era, mas a ele, seu irmão, é justo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amada igreja, amados irmãos, você lendo essa passagem muito maravilhosamente. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus significa mundo maravilhoso. Mas aqui nessa palavra de Deus está escrito para que nós amamos a um outro, porque o pecado dentro de Adão e Eva, dentro do jardim, e caíram na tentação, o pecado se alastrou-se no mundo. E de hoje nós temos essa herança, louvado seja Deus. Mas Deus é justo e se manifestou ao povo para vir desfazer a obra do maligno. O maligno veio para atentar o povo aqui na terra, assim como ela tentou Eva no jardim e fez ela comer aquela semente, e ela caiu em a tentação e levou seu esposo, louvado seja Deus. Mas Deus olhando e se manifesta para reveste o teu mundo, para desfazer esta obra do inimigo através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, através de seus profetas aqui na terra. E isso
tem sido muito comum nas igrejas, na presença de Deus, a manifestação do anticristo, do inimigo, louvado seja Deus. A gente tem visto até próprio pastor cair em tentação e sair do caminho de Deus, mas Deus é misericordioso e mostrou o caminho para nós podermos caminhar na fé, através das Escrituras Sagradas, através do amor de Deus, porque Ele olha lá de cima, não vê ninguém, aí Ele adota o próprio Filho para vir aqui à terra sofrer, ser desviado, ser escarrado, ser judiado e ter morte de cruz, para que nós pudemos entrar no Teu reino, no reino de Deus. E a manifestação do anticristo, Deus, a própria você vê, ele citou aqui, entre Abel e Caim, dois irmãos, filhos de um mesmo casal, louvado seja Deus, um maligno, o outro do bem. Caim foi lavar a terra e Abel cuidava das ovelhas, louvado seja Deus. E pela inveja, quando ele deu a melhor premissa para Jesus, enquanto o irmão deu aquilo que não prestaria, louvado seja Deus, e ali gerou, ali virou, ele se irou contra o irmão, até tirar a tua própria vida do irmão, louvado seja Deus, porque ele era do maligno. E aquele que ama a Deus e tem animandade com as igrejas, com os irmãos, louvado seja Deus, ele diz: nós temos que amar o seu próximo inimigo como a ti mesmo, louvado a Deus. Olha como é fácil, é difícil. Se nós não tivéssemos conhecimento da palavra de Deus, como é que nós íamos abraçar os nossos inimigos, louvado seja Deus? Nós queríamos que ele tivesse a pior sorte do mundo, ele tivesse que morresse esbagaçado, que morresse enforcado, que a pessoa matasse, que o cara dizia. Mas o caminho de Deus é diferente. Deus traçou o caminho para nós, veio a terra e nós para desfazer a obra do inimigo. É isso que as igrejas estão fazendo, é isso que nossos pastores estão fazendo, é isso que nós temos aprendido de Jesus Cristo, através do nosso pastor, através dos irmãos, louvado a Deus, louvado seja o Senhor, porque Deus trouxe amizade, e tudo que Deus trouxe para nós, essa caminhada que nós temos que fazer, louvado a Deus, não é fácil. Dias sucedem, dias maus. Tem hora que você pensa que Deus lhe abandonou, mas não, é o contrário. Deus não abandona o teu filho, Deus quer nós sorrindo, louvado seja Deus. Então o filhinho, para que desfazer a obra do sim, desfazer a obra do inimigo. E é isso que a palavra crente é que está falando. Crente é quem crê em Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. Nós somos o templo orado no poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus é conosco, tudo nós podemos e confiamos no Senhor, através da palavra, através das Escrituras Sagradas, através da mensagem, através do louvor. Até um louvor Deus usa, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para desfazer esta obra do inimigo. O peso que nós temos levado, o peso que nós temos concluído, aprender de Jesus. Mas irmãos, como é que eu vou seguir o Senhor? As tuas palavras, as tuas pisaduras, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Você lê essa Escritura Sagrada e meditar, louvado seja Deus, para que Deus possa te usar. Para se nós estar aqui com o coração limpo, para o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus habitar sobre nós. Diz a Escritura Sagrada que Deus não habita em corpo sujo. E antigamente, antes de nós conhecer o Evangelho de Deus de salvação, o nosso corpo era sujo, era escuro, era imundo. Nós fedia na nariz do Senhor.
o próprio pai. E nós tínhamos esse mau costume. E Deus é inocente, Ele não se mete. Ele vê teu filho andando a caminho largo para a sepultura, o caminho largo para a perdição, louvado seja Deus. E é diferente do maligno, do diabo, porque ele atenta os crentes, atenta a igreja, atenta os irmãos, todo momento das nossas vidas. Qualquer ele está ali de bituca, ele não tem poder para nada, ele só quer destruir. Ele fica ali de bituca um dia, uma noite, um mês, um ano. Na primeira brecha que você der, ele entra em você, louvado a Deus, para a maldade. É isso que o diabo quer. Mas Deus nos preparou, o Espírito Santo de Deus, para desfazer esta obra, louvado seja Deus. E nós estamos aqui nessa batalha para desfazer a obra do inimigo, louvado seja Deus. Para que nós podemos aqui, se partir daqui com a certeza que nós vamos morar com o Espírito Santo de Deus, vamos morar nas mansões celestiais. Glorifica a igreja do Senhor esta noite, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos eleitos. Nós temos. Você vê nesta dia o pastor dando a testemunho, louvado seja Deus. Nós temos que ser o filho da palavra, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Glória a Deus, aos poucos, desfazendo aquele mau pensamento, aquele mau costume que nós tínhamos, louvado seja Jesus Cristo, de olhar para uma pessoa, achar um outro defeito, louvado seja Deus. E Deus é perfeito, então, e nós somos o poder do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa agir sobre nós, nosso corpo, louvado seja Jesus Cristo. Então ele veio para desfazer esta obra do inimigo. O diabo só veio para matar, roubar e desonrar, louvado seja Deus, e levar o povo para a perdição. É o último que ele quer, é isso. Mas enquanto Deus é escudo e bloqueio para nossas vidas, as barreiras já foi quebradas, o véu se rasgou de cima a baixo, para nós termos esse direito à herança. Glorificamos, exaltando o nome do Senhor, que tem poder para curar, para batizar no Espírito Santo, louvado seja Deus, a levantar aqueles que estão doentes, cego vê, surdo ouça, gago fala, louvado seja Deus. Isso é poder de Deus nas nossas vidas. Para preciso nós temos crer e acreditar e deixar que Deus faça um mover nas nossas vidas. Deus pegou nós, tirou, avessou, jogou toda a nossa sujeira para poder o Espírito Santo habitar sobre nós. Tem poder para curar, louvado seja Deus. E eu creio que desses irmãos, né, eu creio que da igreja do Senhor, louvado seja Deus, tem pregadores, oradores. Enquanto o inimigo das nossas vidas está ali arredores, atrás de tragar o crentezinho, louvado seja Deus, atrás de pegar na traição, louvado seja Deus. É isso que ele, pobre, ele faz. Quando ele foi expulso lá de cima, que desceu, procura de baixo, louvado seja Deus, Deus expulsou ele para a terra, louvado seja Deus. Ele já foi depois para dentro do mar, não, ele desceu, lá de cima ele não está, ele desceu. E então ele diz que ele vem ao redor da terra para tragar ao teu povo, louvado seja Deus, para levar o caminho da perdição. Glória a Deus. E é um povo que foi comprado e lavado com sangue carmesim, que fomos nós. Tivemos a herança, a convicção, a certeza que nós aceitamos Jesus como o Salvador das nossas vidas, para nós ter uma vida melhor. A vida, aqueles que estão com Cristo Jesus, a vida é totalmente diferente. Aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, que andam no cabreiro, na rua quieta, cabeça baixa, sofrendo, porque o diabo fez cavalo dele, fez cavalo dela, louvado seja Jesus Cristo. Mas Deus se manifestou ao crente da igreja para fazer esta obra hoje, louvado seja Deus. Nós somos carados pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Nós estamos aqui verdadeiramente os adoradores de Cristo Jesus. E quem veio à igreja hoje não veio para olhar para o pastor, não veio olhar para ninguém, veio para adorar o Senhor Jesus Cristo. Louvado. E o pastor é importante, a igreja é sim, mas mais importante é que quando nós chegamos aqui, Deus já estava para desfazer esta obra, louvado seja Deus. Aquele que estiver sentir alguma dor, algum incômodo, louvado seja Deus,
no final do culto será curado, recebido, porque Deus promete, e Ele, quando Ele promete, Ele faz, Ele não faz, louvado seja Deus. Enquanto o inimigo só faz derrubar nós, só faz mentira, só faz intriga, louvado seja Deus. Os casais brigar, os namorados brigar, louvado seja Deus, Ele se mete no meio, porque Ele não quer ver ninguém sorrindo, Ele quer ver o sofrimento, louvado seja Deus, porque Ele é piedoso, Ele é ruim. Este capeta, louvado seja Deus, que Deus não tinha medo de capeta. Nós, crentes do Senhor, não é para ter medo de capeta, é o contrário, Ele foge de nós. Diz a igreja, aquele oradorzinho que os joelhos estão para trás, é a igreja do Senhor, é os crentes, louvado seja Deus. E essa batalha nós temos todo dia nas nossas vidas, louvado seja Deus. Não pense que crente tem a vida fácil, não. Eu aceitei Jesus, vou dormir, que agora estou salvo. Vai não, louvado seja Deus, isso é o engano dele. Se você não vier, não lutar, não fazer aquilo, louvado seja Deus, você não sobe, louvado seja Deus Cristo. É por isso que Deus disse que muitos, a igreja vai ser peneirado, e muitos vão ficar chorando, enquanto outros partem para a eternidade, louvado seja Deus. E nós queremos fazer essa parte, nós queremos subir, louvado seja Jesus Cristo, porque Deus tem palavra, Deus tem amor, Deus tem propósito para nossas vidas, louvado seja Jesus Cristo. Essa é a vitória do crente, essa é a vitória que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Não desse aqui, que nós fizemos, ele fez 37 anos, eu fui cavalo do Satanás, eu andava curvado com ele, louvado seja Deus, até chegar o dia, o conhecimento em Deus. Eu questionei naquela noite, eu questionei chorando, louvado seja Deus, onde estava a verdade, a certeza e a verdade, louvado seja Deus. Eu queria seguir, louvado seja Deus Cristo. Se estava no outro lado, ou se estava aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus me mostrou a igreja, louvado seja Deus. E não foi desse prazer de glorificar Jesus Cristo. Eu vejo conversa, eu vejo digo da igreja de olha. Tem gente que nasceu dentro do Evangelho, louvado seja Cristo, mas eu vim pela dor, louvado seja Deus. Eu vim pelo meu sofrimento, louvado seja Deus. Ainda ninguém queria nada comigo mais, louvado seja Jesus Cristo. Esta minha irmã está ali, louvado seja Deus, meu cunhado, irmão Citonho. Ela olhava para mim e dizia que via fogo dentro dos meus olhos, dentro da minha boca, dos meus dentes, louvado seja Deus, lavareno, louvado seja Deus. E um dia lá em casa, lá para a casa da minha mãe, nós tivemos um pega medonho, louvado seja Jesus Cristo. E ela botou os 2 joelhos no chão, como o diabo não podia ter mais vezes, saiu, eu fui embora, louvado seja Deus. E ela disse: meu irmão, nunca mais anda lá em casa, louvado seja Jesus Cristo. No outro dia eu estava na casa da minha irmã, louvado seja Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Deus não desampara ninguém. Deus diz: eu te amo, meus filhos, eu quero vocês sorrindo, eu quero vocês alegres, louvado seja Deus, eu quero que vocês vivam bem em tudo. E assim nós temos continuado nesse amor de Deus, esse amor do Evangelho, o amor dos irmãos, o amor do pastor, louvado seja Jesus Cristo, porque nós somos falhos, louvado seja Jesus Cristo. Então a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, faz toda a diferença, louvado seja o Senhor Salvador Jesus Cristo. Pela graça, pelo poder, pela revelação, pela nova, pelas orações, louvado da igreja, dos irmãos, louvado seja Deus. Se nós estamos meio fracos assim, se chega num irmão, vamos orar aqui que eu estou assim, louvado seja Jesus Cristo. Quando o casal é todos dois, o céu do Senhor fica melhor, mas quando é só um e outro não, fica mais difícil, louvado seja Jesus Cristo. E eu tenho pegado esta batalha, eu tenho pegado, Deus pegou na minha mão, não foi eu peguei na mão dele, não me soltou nunca, louvado seja Deus. Posso até me abater, posso até ficar chorando, mas Deus me ama e que eu sorrindo. Louvado seja o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, Senhor, alegres, satisfeitos, porque Deus é amor e é verdade nas nossas vidas. A palavra quando sai, se for no coração, Senhor, assim, essa é semente para a igreja, louvado seja Deus. Não é a minha palavra, é apenas, eu sou o ministrador da palavra do Senhor Jesus Cristo, apenas estou aqui fazendo um hino do Senhor, confiando nele para louvor e glória do seu santo nome. Que Deus, Cristo, nos abençoe esta noite, não só essa noite, louvado seja Deus.
E aquele que vier até aqui, vier buscar, receba. O que vier buscar hoje, louvado seja Deus Cristo. Não deixe esta oportunidade passar para a glória e louvor do seu santo nome. Que Deus do Cristo nos abençoe. Eu agradeço a igreja, agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, eu estou aqui. Pai Santo, querido Deus, e aqui, meu Pai, eu te entrego este trabalho. Eu não saio não da sua presença, Senhor, para louvor e glória do seu nome. Abençoe para a glória e louvor do seu nome. Obrigado, Jesus.